que o qual Deus colocou no meu coração. Alguns dias atrás, eu comentei com o diácono Fabrício que Deus tinha me dado uma mensagem, uma palavra, me direcionou uma palavra sobre Abraão. E já vem uns dias que eu tenho meditado, e Deus ele tem falado comigo tremendo, me revelado várias coisas através dessa palavra. O interessante é que quando você lê, quando você só lê é algo vazio, mas quando você medita, Deus fala. Por isso que Deus falou, o Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, porque a palavra de Deus ela é alimento, ela é o sustento, nem só de qualquer homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, Deus. Quero compartilhar com os irmãos Gênesis capítulo 22, versos de número 5. Glória a Deus, glorificado, exaltado o nome do Senhor. Glória a Deus. Bem, Deus entrar. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E havendo adorado, tornaremos a vós. Eu quero que você que veio aqui nessa noite adorar e exaltar o nome do Senhor, então adora Ele, adora o nome do Senhor, porque Ele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Quem aqui nessa noite veio adorar? Irmãos, quando Deus me direcionou acerca desta palavra, e eu comecei a ir ali, ler, estudar, ali, meditar a respeito de Abraão. É um homem que teve muita história para contar. É um homem que foi chamado amigo de Deus por ouvir e obedecer a voz de Deus. Será que eu e você nos dias de hoje temos ouvido e obedecido a voz de Deus? Porque Ele tem falado. Ele tem falado comigo, Ele tem falado com você. Verdade, Deus. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 11, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor ela vai começar a nos contar ali as gerações de Sem. E através das gerações de Sem vem Terá, e através de Terá vem 3 filhos: Abraão, Naor e Arã. E a palavra do Senhor ela nos fala que eles habitaram, que a cidade onde eles nasceram chamava Ur dos Caldeus. E eu fui pesquisar mais sobre essa cidade, sobre a cidade de Ur dos Caldeus. Era um povo de guerra, um povo violento, que gostava de fazer muitos escravos. Suas principais atividades eram a agricultura, a criação de animais. E eles cultuavam a diversos deuses, a Deus Orisca, ao Deus Sim, o Deus da Lua. E segundo os estudiosos também, era uma grande cidade, com cerca de 65 mil habitantes. E o que me chama a atenção, que no versículo 12, ele vai começar a nos contar ali sobre Abraão, quando ele foi chamado. E o que me chamou, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que em Ur, Abraão perdeu o seu irmão. Ali, após a perda do seu irmão, seu pai pegou todos os seus parentes ali, os seus filhos, as suas noras, e foi sentido a Canaã. Só que eles pararam numa cidade chamada Arã. E ali na cidade de Arã, o pai de Abraão morreu, Terá. E aí agora aqui no versículo do capítulo 12, a palavra vai nos falar: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, porque para a terra onde eu te mostrarei. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Através dessa palavra, através desses primeiros versículos aqui, que muitas das vezes Deus ele só vai revelar a mim e a você no momento de perca,
no momento que a gente perde, a gente perdeu algo que a gente mais gosta. A palavra do Senhor que nos fala que ele perdeu o seu irmão, Arã, e depois perdeu o seu pai. E após isso, Deus se revelou a ele. Então, irmãos, muitas das vezes, Deus ele vai nos revelar quando a gente perde algo. Quando algo sai da nossa vida, Deus ele vai se revelar. Porque muitas das vezes, quando a gente está no conforto, igual ele vivia numa cidade rica, a palavra do Senhor fala que eles tinham muitas posses. A palavra do Senhor fala também que seu pai Terá cultuava outros deuses. E ele estava ali, acomodado ali naquela situação. E ele, no momento de perca, no momento que ele perdeu algo, ele teve um encontro com Deus. Deus se revelou a ele. Glória a Deus. E muitas vezes na minha e na sua vida vai ser assim. Deus ele vai se revelar ali em você no momento de perca. Assim foi na minha vida. Deus ele se revelou a mim no momento de perca, no momento que eu perdi algo na minha vida. O que eu perdi? Eu perdi a minha liberdade. Fui parar dentro de uma prisão. E ali Deus se revelou a mim. Ali Deus se revelou. Ali através do louvor, o Espírito Santo de Deus ele tocou em mim. Porque quando a gente está no mundo, a gente tem um coração de pedra. Mas Deus ele transforma um coração de pedra num coração de carne. Glória a Deus. Assim Deus faz. Verdade. O coração é de pedra quando a gente está em Ur, quando a gente está na Babilônia. Nosso coração é de pedra. As coisas do mundo que prevalecem na nossa vida, não as coisas espirituais. E ali dentro eu tive uma oportunidade de ter um encontro com Deus. Glória a Deus. E ali através de um pastor ali dentro fazendo a obra dentro daquela prisão, ele me transmitiu algo da parte de Deus. E eu não esqueço disso. Eu falei com ele que queria aceitar Jesus e pedi uma oração. E ele falou: se ajoelhe. Eu ajoelhei. E ele pôs as mãos sobre mim e profetizou uma palavra. Isaías 45. Endireitarei os caminhos tortos e quebrarei as correntes. Deus está me fazendo uma promessa. Não só de me tirar dali de dentro, mas que eu saísse dali consertado, que eu saísse dali liberto, que eu saísse dali transformado para a honra e glória do nome do Senhor. Então é assim que Deus faz, é no momento de perca, é de angústia, é que Deus se revela. Glória a Deus. O que me chama a atenção, irmãos, também aqui nessa palavra, que Deus ali no capítulo 12, ele fala com Abraão: ora, o Senhor disse. Então Deus falando. O que me chama a atenção, que a palavra do Senhor nos fala que o pai de Abraão, Terá, ele cultuava outros deuses. A palavra do Senhor vai nos dizer em Josué 24, 2, Terá, isso aqui é o próprio Deus falando através da boca de Josué, antes do povo tomar posse ali da terra prometida. Terá servia a outros deuses. Se os irmãos depois quiserem conferir lá, Josué 24, 2, que Terá ele servia a outros deuses. E no versículo 3 de Josué 24, 3, e fala assim: isso é Deus falando, eu porém tomei o vosso pai Abraão. Deus ele tirou Abraão ali do meio da idolatria, do meio da sua parentela, e levou para onde, direcionou ele para onde ele queria ir. Glória a Deus. Então ali Deus, a palavra do Senhor nos fala que ele fala. Deus ele fala com Abraão, ele chama ele, e eu pensando comigo, muito ele deve ter ficado assombrado com ali o Deus falando com ele. Creio que ele conhecia também a palavra de Deus, conhecia por falar, mas eles cultuavam outros deuses. E ali quando Deus ele fala com ele, prontamente ele deve ter pensado assim: mas meu pai servia um Deus de pau, de pedra, de barro, e os deuses dele não falavam, e esse Deus ele fala, então é esse Deus que eu vou servir, e vou obedecer a voz dele, porque os deuses que meu pai servia, que já morreu, ele não falava comigo, mas esse Deus ele fala. Eu quero servir esse Deus ele é tremendo, esse Deus ele é fiel, e ele está aqui. Aleluia a Deus, glória a Deus. O que me chama a atenção aqui também, irmãos, nesta palavra, que a palavra de Deus aqui, a partir do versículo 4, capítulo Gênesis 12, 4, ela vai começar a nos contar a trajetória, a história de Abraão. Aqui nos versículos atrás, ela está contando a origem, o nascimento. Mas aqui, a partir do versículo
no versículo 4, vai começar a contar a trajetória, daí para frente, a história dele. E a partir dos 75 anos, sabe o que eu aprendo aqui com essa palavra? Que tudo aquilo que foi do seu passado, tudo aquilo que não servia, que era do seu passado, Deus ele está tirando, e ele não lembra mais do seu passado. A partir daqui ele tem uma nova história. Deus ele tem uma nova história, e ele esquece, apagou todo o seu passado. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Interessante, irmãos, que falando de passado, o passado ele sempre, né? Exemplo, eu que já vivi uma vida no crime, então, querendo ou não, o passado, às vezes, no mundo carnal, ele quer nos condenar, mas sabemos que para Deus, o nosso passado, ele já esqueceu, ele já apagou, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para ele. E o meu passado, ele fica sempre em um lugar muito ruim, exemplo. O meu passado, ele fica sempre ali no cupom da polícia militar, porque sempre quando ele aborda, lá fala do meu passado. Ele já puxa lá, exemplo, quando a gente abordar, eles puxam o nome, aí fala Lex Borges. Aí a primeira coisa que fala, 5.7 porte de arma, eram os meus crimes antepassados. 5.7 é o que? É o artigo assalto à mão armada. Aí já me condena, é ladrão. Eles não olham o meu presente, o meu futuro, eles olham o meu passado. Mas Deus ele apaga o seu passado e quer fazer uma nova criatura. Aleluia. Deus ele quer escrever uma nova história na sua vida. Aleluia. O seu futuro, o seu presente. Glória a Deus. Aleluia. Certa vez eu fui fazer um trabalho ali na região da Pampulha, a primeira vez que eu tinha naquela região, e entrei com a moto ali, próximo da... Só que em vez de eu ir para aqui, eu entrei para cá, eu não sabia, entrei para dentro do aeroporto, falei, nossa, estou perdido, voltei, só que eu voltei na contramão, e eu estava afastado da presença do Senhor. Voltei na contramão, prontamente o Senhor, um coroa pulou na minha frente, já de arma em punho, e já se apresentou, polícia, parado. Ele era um policial civil, apaisano, e falou assim, parado aí, mão na cabeça, e ele virou para mim e falou, é a segunda vez que você faz isso aqui. Eu falei, não senhor, é a primeira vez que eu venho na região, fiz isso porque eu estava perdido. Aqui, aí, acabei voltando na contramão. Ele falou, põe sua moto aí, mão na cabeça, vou te dar uma revista. A primeira coisa que ele me perguntou, você tem passagem? Eu falei, eu tenho sim senhor. E o que é minha passagem? 5.7 porte de arma. Ele falou, beleza. Documento da moto, deu o documento da moto. Aí eu falei para ele, eu estava irregular. Eu estava com uma moto que não estava com documento, só com recibo. Eu falei, eu estou com essa moto, só com o recibo dela, não estou com documento porque foi perdido, era de outro dono. Ele falou, então você sabe que essa moto está presa por causa disso. Ele está irregular. Eu falei, não, tudo bem. Aí puxou a moto, a moto não tinha nada, assim, pendência, só que tinha isso. Aí ele foi puxar a minha ficha. E eu fui bastante tranquilo, tudo que ele me perguntou. E aí ele perguntou, mas você era assim, você roubava? Eu falei, eu era, eu não sou mais, hoje eu sou nova criatura. Mas eu estava afastado. Mas falei com ele, não, eu sou nova criatura. Porque ele não me fala, não, eu sou ladrão. A gente tem que profetizar o que a gente é. Verdade. Não profetizar o meu passado. Eu falei, eu era, eu não sou mais, eu sou nova criatura. Eu mesmo afastado, desviado, eu falei com ele, eu não sou mais aquele do passado, eu não sou mais ladrão, eu não sou mais usuário, eu não sou mais traficante, hoje eu sirvo a Deus. Mesmo estando afastado, eu tinha aquele temor dentro de mim. E aí ele puxou a minha ficha, e falou, realmente, você não mentiu para mim. Tudo aquilo que você falou que tem aqui no sistema consta. Mas não tem nada contra você, não tem um mandado de prisão, não tem nada. E ele falou algo interessante para você ver, Deus usando aquele homem, aquele policial, para poder falar comigo. Ele falou, eu vou te liberar a sua moto. E falou comigo assim, quem sou eu para te julgar? Quem sou eu para te julgar? Você está falando aqui que é nova criatura, quem sou eu para te condenar pelo seu passado? E ele disse assim para mim, eu era muito tupetudo, eu vivi em vários lugares, eu era isso, daquilo. Ele foi me falando da onde que ele era lá, da polícia, os órgãos que ele... E agora eu estou aqui, eu era um cara muito tupetudo, mas Deus ele me pegou pelo tupete e me trouxe para a presença dele.
Isso falou tremendo comigo. Deus usando um policial para falar comigo. Ei, não espera eu te pegar pelo tupé e te trazer de volta, não. Volta para a minha presença. É isso que Deus faz, irmão. Deus fala através da boca de quem Ele quer. Deus falou através da boca de uma jumenta. Então é isso, irmãos. Deus, Ele quer escrever uma nova história e Ele quer apagar todo o seu passado. Assim como Ele fez com Abraão. Ele não lembrou do passado que ele vivia em Ur dos Caldeus. Ele seguiu uma nova trajetória. O que me chama a atenção também é que o pai de Abraão, ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho de ir até a terra prometida. Porque a palavra nos fala que ele saiu de Ur dos Caldeus com destino a Canaã. Chegando em Harã, eles pararam ali, porque a viagem era longa. E ali ele faleceu. Sabe o que eu aprendo aqui? Canaã é para quem tem promessa. Quem não tem promessa vai ficar no caminho. Então você que tem promessa, glorifique e exalte. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, e o que mais me chamou a atenção dentro dessa passagem, se nós formos olhar para o Abraão, tem tanta coisa para a gente pregar, né? Tanta coisa que ele viveu, tanta coisa que ele passou. Mas o que me chamou mais a atenção é sobre... Aqui sabemos que nós estamos, hoje em dia tem falado muito sobre altar. E nós estamos consagrando, orando, fazendo propósito um monte. E na trajetória da vida de Abraão, ele foi um homem que construiu, edificou altares para Deus. Porque o altar ele edificado é para Deus, não para mim, não para você. Desse jeito. O altar ele é para Deus, não para mim e para você. E a partir do versículo Gênesis 12, do versículo 7, vai falar do primeiro altar. O primeiro altar que Abraão, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, o que eu entendo sobre esse altar? O altar da revelação. Então, irmãos, é no altar onde Deus ele revela a sua glória. Mas primeiro, para Deus se revelar, primeiro ele ouviu e obedeceu. Aí depois Deus se revelou. Então o segredo é esse, irmãos. O segredo é ouvir e obedecer. Aí depois ele vai se revelar. Verdade. Aqui a palavra de Deus fala. Então o primeiro altar da revelação. Esse é o segredo. Primeiro nós devemos ouvir e obedecer, assim como ele fez. E aí depois ele vai se revelar, assim como ele se revelou a Abraão. O segundo altar, o altar da separação. Lá em Gênesis 13, a partir do versículo 18. Glória a Deus. Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos cavaleiros de Moré. E estão juntos de Abraão e edificou ali um altar. Então, irmãos, o que eu entendo aqui? Hebron significa comunhão. E ali foi o momento que ele teve comunhão com Deus. E ali Hebron significa amigo de Deus. Será que eu e você somos chamados nos dias de hoje de amigo de Deus? Será o que nós temos feito para agradar o Senhor, para ser chamado de amigo de Deus? Verdade, Deus. Irmãos, e o quarto altar, o altar da adoração, lá em Gênesis 22. Ali é onde Deus, ele tem essa fé de Abraão e pede ali o seu filho. Sabemos que altar é lugar de sacrifício, lugar de adoração. E ali no versículo 5 a palavra nos diz: disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com os jumentos, e ao moço iremos até ali, e havendo-o adorado, retornaremos. Então, irmãos, no altar, lugar de entrega daquilo que Deus nos deu. Então, aqui é o lugar de você entregar tudo aquilo que Deus nos deu. Glória a Deus. O que Deus te deu, e o que Deus havia dado a Abraão. Deus havia feito a ele uma promessa de dar um filho, e ele fez, e ele deu. Quando Deus promete, ele cumpre. Verdade. Deus havia feito uma promessa que ele ia dar uma grande descendência. Deus ele também cumpriu essa promessa.
E ali quando Deus vai e pede ali o seu filho, prontamente ele se rendeu e fez aquilo. Porque ele sabia que aquilo que Deus deu era dele. Aquilo que Deus deu para ele não pertencia a ele, era de Deus. Então, irmãos, no altar, Deus me falava assim: no altar é lugar de você levar aquilo que Deus te deu, não o que o mundo tem te dado, tem te oferecido. Porque muitas vezes eu e você, a gente tem trago costumes do mundo, da rua, para dentro do altar, para dentro da igreja. Mas no altar é lugar de eu e você levar aquilo que Deus te deu. Então ele levou aquilo que Deus deu de melhor para ele, que foi o seu filho. Então, irmãos, que essa palavra venha edificar o nosso altar, que nós venhamos edificar o nosso altar para Deus, que nós venhamos levar para o altar, para a presença de Deus, tudo aquilo de bom, tudo aquilo que Ele nos deu, tudo aquilo que pertence a Ele, não aquilo que pertence ao mundo. E que essa palavra venha ficar guardada na tábua do seu coração, porque Deus falou comigo tremendamente através desta palavra, e que ela venha falar com você também. Assim eu agradeço a minha oportunidade, que as palmas glorifiquem e exaltam o nome do Senhor.